Bom, então hoje estou em Pinheiros, estúdio 24 metros. Então é o seguinte, eu fiz questão de vir gravar esse vídeo, que a gente iniciou a obra, coisa de poucas semanas, né, da data que eu estou gravando esse vídeo hoje. E eu quero compartilhar algumas dicas, informações que são muito importantes nesse estágio da obra e que às vezes a gente está acostumado a ver, né, nos vídeos aqui no YouTube, até no meu próprio canal, o apartamento pronto. Mas para que a gente chegue nesse objetivo, que é o objetivo de estar com ele pronto, é preciso que às vezes a gente passe por algumas etapas e que essas etapas elas são importantes para que não gere futuramente, né, depois um efeito cascata em relação a erros, em relação a retrabalhos, em relação à insatisfação e consequentemente a quebra da expectativa. Então, acho que o primeiro passo, e eu venho falando bastante, quero reforçar, e até nesse caso dessa cliente aqui, que é a proprietária desse apartamento, desse estúdio, num primeiro momento ela me procurou através, né, dos vídeos que eu faço, do meu Instagram, e aí a gente começou a bater um papo, e ela em algum momento tentou fazer as coisas por conta própria, até com algumas dicas que eu dei, mas chegou um determinado momento em que ela viu que realmente ela falou, papai, porque eram muitos detalhes, é uma área que ela não tinha, né, a menor conhecimento, porque nunca tinha feito uma reforma. E aí foi o momento que eu falei, ó, melhor você parar e a gente trabalhar o desenvolvimento de um projeto, como eu tinha te explicado há um tempinho atrás, vai te trazer uma segurança. Aí foi que ela entendeu, sim, a necessidade de fazermos, né, uma parceria, de eu poder caminhar junto com ela no desenvolvimento do projeto. Então nós elaboramos o projeto e aí sim, a partir do projeto pronto e aprovado por ela, nós demos início à obra, certo? Então, antes de eu passar aqui nesse tour inicial, dá uma olhadinha nas fotos de como era o antes. Era um apartamento que foi entregue conforme a construtora, né, entrega, sem nada, mas dá uma olhadinha, veja para vocês entenderem o espaço e na sequência que vocês verem aí as fotos do antes, eu vou mostrar como é que está o projeto, como é que ficou o projeto dela, como é que foi feito, quais foram as ideias, sempre respeitando funcionalidade, a estética e o financeiro do cliente. Então é muito importante porque ainda às vezes eu vejo alguns comentários, mas se fosse assim eu faria tal coisa. Tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é que nós temos que atender aquilo que o cliente está nos pedindo. E às vezes o que é bom para um não é bom para outro, o que é bonito para um não é bonito para outro. O que eu quero sim é que vocês fiquem com a melhor das intenções do que são as soluções. E você de repente pode, que está assistindo, pegar isso como alguma dica, pegar isso como alguma ideia ou até mesmo alguma coisa que possa te ajudar no desenvolvimento do teu projeto. Então, veja as fotos, veja como é que o projeto foi feito, mas antes, ó, Instagram, para você que não me segue, tô lá no Instagram todos os dias compartilhando. E se você também ainda não me segue aqui no YouTube, aperta aí o seguir, o sininho, que agora a gente vai estar sempre que possível, vou estar sempre colocando novos vídeos com uma frequência maior que as pessoas têm me pedido, tá bom? Então, bora lá pra gente ver o antes e depois o projeto. Bom, eu resolvi compartilhar na tela do meu computador um pouquinho das fotos de como estava o apartamento assim que a proprietária recebeu. E aí eu vou, na sequência, também compartilhar pela tela do meu computador o projeto com vocês. Porque aí, assim, acredito que a visualização até fique melhor e eu consiga explicar como é que foi concebido o projeto. Essa daqui, então, que vocês estão vendo na tela, é a primeira foto aí que mostra logo ali ao fundo a entrada do apartamento, né, do estúdio. Aqui essa área é uma área que foi demarcada aqui pela construtora como uma área de cozinha e que também dá acesso ao banheiro. Então foi entregue com esse revestimento branco, nas paredes também, e aqui ao fundo uma parte da branca e o resto pintura. Existe essa diferença do forro de gesso que é por conta da tubulação dos andares superiores que passam, tanto da parte do banheiro quanto daqui da parte da cozinha. Demais, o resto veio tudo no contrapiso. Muito bem. Aqui é a vista olhando lá para o terraço. Então nós vamos ter aqui a porta, que é a porta que dá acesso ali ao terraço. Importante salientar que grande parte desses estúdios hoje vem com terraços com tamanho bem proporcional, assim, na verdade é um tamanho desproporcional em relação ao todo. Então é muito importante ter a clareza daquilo que vai ser feito
feito aqui nesse espaço para que o aproveitamento dele seja o melhor. Em algumas situações, alguns clientes preferem retirar essa porta, outros manter essa porta. Então, o importante aqui é entender o que vai ser feito, verificar se no condomínio é possível a retirada dessa porta e, consequentemente, o nivelamento aqui. Caso seja necessário, aí é fazer a melhor análise. Bom, outra foto aqui dá para ver bem. Então, nesse caso, nós retiramos a porta, tá? E aí depois vai mostrar melhor no projeto como é que ficou. Nós fizemos o nivelamento e a extensão dessa sala, tirando aqui o máximo de aproveitamento e, consequentemente, aqui agora vai ser feito o fechamento com envidraçamento. Essa aqui é a área onde vai ser colocada a condensadora do ar-condicionado e aí, com isso, vai ter uma caixa de vidro que é importante contemplar na hora do desenvolvimento do projeto. Muito bem. Essa aqui já é uma vista mais próxima da cozinha, então dá para ver aqui os revestimentos que foram entregues. Nós mantivemos essa pia, que é a pia original lá da construtora. Depois, na sequência, vocês verão aí o projeto como um todo e depois lá a visita que eu fiz no apartamento. E, como eu disse, a ideia foi mantê-la dentro do contexto que a gente pensou. Ela atendeu aí as nossas necessidades. Aqui é uma outra vista. Perceba aqui a diferença em relação ao forro, que nós depois, na hora da concepção do projeto, eu acabei tirando partido disso daqui para marcar bem a ideia aqui desse espaço, que é a área de cozinha e banheiro. Aqui é uma foto que mostra o lavatório, que nesse caso ele fica para o lado de fora, onde, e aqui, né, dá para ver um pedacinho da bacia, onde fica o banheiro. Então, nós mantivemos também esse lavatório e aí nós trocamos essa cuba por uma cuba preta. E aí, com o desenvolvimento de todo o resto do projeto, ela também atendeu super bem, então não houve necessidade da troca desse lavatório. Aqui já é uma outra vista, né, que mostra essa parte aqui da sala, a parte aqui onde vai ficar a ideia do que nós pensamos que vai ser já mantida como área de TV, home. Aqui já é o terraço, como vocês viram nas fotos anteriores, então mostra aqui o canto onde vai ficar a máquina condensadora, já tem a preparação da tubulação, e aí também é um espaço que é muito importante na hora de pensar aqui no terraço, contemplar a área que vai ser utilizada a condensadora. Aqui é o outro lado do terraço, então dá para ver bem nas fotos que é uma área boa. Então é importante, como eu disse aí agora há pouco, pensar bem o que vai fazer para buscar o melhor aproveitamento desse terraço e, consequentemente, ele dar uma amplitude maior ao estúdio, principalmente quando a gente fala de 24 metros. Então, essas são as fotos. Agora, vou te convidar para a gente conhecer como é que ficou o projeto dentro daquilo que foi a solicitação dela para mim no desenvolvimento, atendendo aí as expectativas daquilo que ela pediu para mim em relação a estético, funcionalidade e também a parte financeira. Show? Então, bora agora para a gente ver o projeto. Bom, então agora chegamos para a parte do projeto. Primeiro, eu vou mostrar a planta do estúdio e é nesse momento em que a gente define bem a questão da funcionalidade, é o momento onde a gente trabalha toda a parte da circulação, onde as coisas vão ficar dentro daquilo que foi pré-determinado junto a cliente. Bom, então a planta já está aí na tela. Vamos dar uma volta aqui nesse estúdio e ver como é que foi solucionado dentro daquilo que ela pediu para a gente. Temos aqui a entrada principal, que vocês viram lá na foto. E aí, a parte da cozinha, nós mantivemos, né, como eu disse, no mesmo lugar. Fizemos aí a previsão de colocação de um cooktop de 2 bocas. Abaixo dele, a gente vai ter aquele forno, né, que é o forno micro-ondas, que já atende aí a demanda dentro da realidade do que ela precisa. A gente vai conseguir visualizar isso melhor no 3D. Mantivemos a cuba no mesmo lugar, porque a pia não foi trocada. E aqui a colocação da geladeira. A solicitação dela foi de uma geladeira inverter. Então a gente conseguiu essa da Consul, de 397 litros, que coube aqui certinho no lugar, sem a necessidade de trabalharmos, né, mexermos com a pia, que era uma das solicitações mantê-la originalmente. Então, é muito importante, na hora de fazer essa parte aqui da cozinha, fazer um levantamento dos eletrodomésticos que vocês pretendem utilizar dentro do estúdio para que ele possa ser compatível com aquilo que são os espaços disponíveis. Bom, aí, a partir disso, a gente colocou aqui, logo na entrada, uma mini sapateira com um esquema de prateleiras que vai servir aí para, na hora que ela chegar, você colocar os tênis, sapatos, quando ela vem da rua, dentro daquela ideia agora
que nós estamos trabalhando, né, nesse momento, né, de pandemia, já de um local para você entrar e deixar os teus sapatos e não precisar entrar com eles, né, para dentro do estúdio. E com isso você já tem um local aqui que você possa colocar, também servir para colocar chaves, carteira, que for necessário dentro da realidade do dia a dia dela. Vindo aqui para a parte do banheiro, como nós vimos lá nas fotos, mantivemos a pia original. A única solicitação dela foi a colocação aqui abaixo de um aquecedor, que nós fizemos a previsão de um aquecedor elétrico, para que essa água seja quente. Mantivemos aqui todo o revestimento das paredes, que estavam dentro de uma ideia do que ela queria, e trocamos apenas o revestimento do piso. Colocamos o mesmo revestimento aqui do apartamento todo. Bom, aí aqui a cozinha nós fechamos, vamos aqui para a parte onde está localizada a parte da sala e quarto. Aí a solução, tirando o partido da ideia aqui daquele desnível que nós temos do forro, eu criei aqui um móvel que vai ter um formato de U. E aí nas imagens vocês vão conseguir visualizar melhor. Sendo que nessa parte aqui vai ser o armário de roupas, que para ela, dentro da realidade dia a dia dela, é mais do que suficiente. Esse móvel em U, ele vira aqui no teto, criando uma situação de iluminação e demarcação aqui dessa área. E desse lado, um outro armário que vai ser para a utilização dela do dia a dia em relação a guardar coisas de lavanderia, limpeza e o que ela precisar. E também vai ficar aqui dentro armazenado a lava e seca da Electrolux, a Mini Duo, que é aquela lavadora pequenininha que atende bem a essa demanda do dia a dia, para quem tem poucas roupas, não tem necessidade, às vezes, de ter a lavagem de roupas muito grandes, etc. e tal. E aí, com isso, a gente tem essa área aqui de armários para poder atender às necessidades dela, daquilo que ela precisa no dia a dia. Em relação à parte da cama, nós trabalhamos uma ideia de uma cama/sofá. Essa cama, ela é uma cama em que a gente criou aqui um tablado, que vai ter aqui divisões internas, depois vocês vão poder ver melhor nas imagens, e essas divisões internas têm o objetivo de guardar coisas que ela não utiliza no dia a dia, e essa cama vai ter a função também de sofá aqui atrás, porque aqui atrás nós criamos um mini baú que também serve como apoio e mesa de cabeceira e, consequentemente, encosto na hora que ela quiser utilizar isso como um sofá. Então, ficou a cama para o dia a dia e um grande sofazão aqui para ela utilizar. Esse baú vai ter aqui atrás, na frente dele, entre a cama e o baú, uma cabeceira alcochoada, que vai servir também, né, nessa ideia do encosto. E esse baú aqui na parte de cima, a gente vai deixar também tomadas para que ela possa colocar celular, enfim, o que ela achar necessário como apoio, né, servindo como esse apoio de cabeceira para a gente não colocar uma mesinha de apoio. E aí, saindo aqui do tablado, da cama, a gente criou um banco vindo aqui para fora, né, que é essa área aqui do terraço, que ficou uma área aqui onde nós colocamos uma mesa para 2 lugares, com duas cadeiras, e esse tablado, a extensão dele vai servir como um banco, que aí, se ela receber alguém ou ela mesma quiser utilizar no dia a dia, pode dar aí essa possibilidade tanto de acomodar mais pessoas, como para ela poder sentar, deitar, enfim, usar da maneira como ela achar melhor. Deste lado de cá é onde fica aquela condensadora que eu falei para vocês nas fotos originais ali, né, como está o antes. E aí nós fizemos a caixa de vidro, que tem que ter para poder isolar essa condensadora, e depois vai ter uma caixa feita na marcenaria, mas que também nós fizemos ela um pouquinho mais larga para poder acomodar uma das rodas da bike que ela precisa, né, que ela vai colocar e pendurar aqui nessa parede, que é a principal bike que ela utiliza aí no dia a dia, ou nas competições, no dia a dia dela da bike, né, que ela precisa dessa bike em específico. E aqui vai ser pendurada na parede, mas como ela não cabia inteira, então nós temos a possibilidade de tirarmos a roda, e essa roda vai ficar acomodada aqui dentro junto com a condensadora, e aí com isso a gente consegue fixar a bike nessa parede e sem ter o menor problema. Vindo aqui para o lado de cá, nós criamos nessa parede um nicho para poder colocar plantas ou o que ela quiser, e nessa lateral, como aqui nós temos um pequeno pilar, né, que não poderia ser retirado, na extensão desse baú nós criamos uma mini sapateira que seria para guardar os tênis, as coisas que ela utiliza para quando ela vai andar de bike. Então ficou um local específico para esse tipo de armazenamento. E aí, com isso,
nós conseguimos deixar toda a planta, né, todo o layout aqui do estúdio dela, exatamente de acordo com as necessidades do dia dela. Lembrando que aqui também nós colocamos um móvel de apoio aqui para o home. A TV vai ficar fixada direto na parede. Abaixo a gente vai ter um home com gavetas, que também vai servir de apoio para ela poder armazenar roupas ou as coisas que ela precisar dentro das suas necessidades. Então, essa é a planta que foi estudada, que foi trabalhada para deixar o máximo de funcionalidade para aquilo que é as necessidades do dia a dia dela. Então, fechamos aqui a planta. Agora, vamos dar uma volta na parte das imagens do 3D para poder entender um pouco, agora enxergar um pouco a parte mais estética de como ficou tudo isso. Então, bora lá, que agora vem aí a próxima etapa. Bom, agora então chegamos nas imagens em 3D, que é aquele momento onde a gente consegue enxergar o projeto como um todo e além da questão da funcionalidade que nós trabalhamos bastante no desenvolvimento do layout, é o momento da gente ver cores, estilos, ver como é que tudo isso vai ficar de uma forma mais robusta, digamos assim, né? Então, o que acontece? Importante salientar que as imagens que eu vou mostrar aqui foram desenvolvidas do projeto, levando em consideração a partir de agora do estilo do cliente, quais são os gostos, cores e tudo aquilo que para ele faz sentido dentro da casa dele, que é o local, né, onde ele vai chegar, vai abrir a porta, vai se conectar. Então, muito do que eu vou trazer aqui é reflexo do que aquilo que o cliente, né, no caso dela, me pediu para poder trazer como partes, né, importantes do projeto. Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira imagem. Para quem entra já no apartamento, vai olhar aqui do lado direito toda a parte da bancada da cozinha, que, como eu disse, né, nós mantivemos a bancada existente, colocando o cooktop de 2 bocas. Aí nós trabalhamos com esse revestimento aqui, que é a ideia de trabalhar também um tom de cinza, com uma prateleira e os armários superiores. Nessa lateral esquerda já dá para ver aqui aquele painel que eu comentei com a sapateira no formato aqui de cestas feita em serralheria e com a prateleira superior que é de apoio para chaves, documentos, celular, o que ela achar que for necessário no dia a dia dela. Aí aqui mostra bem, eu gosto de colocar bastante na apresentação as referências daquilo que a gente vai utilizar. Então essa aqui é essa cestinha que nesse caso está sendo usada para frutas, mas que a gente adaptou ela para colocar aí os tênis, quando ela chegar da rua, dentro daquilo que a gente já falou, com a prateleirinha aqui de apoio acima dela. Essa cestinha dá para ser feita aí sobre medida, então isso é legal, porque você adapta aqui com o tamanho que você precisa, deixando personalizado para o apartamento. Aqui a gente já consegue visualizar um pouco a ideia do porcelanato entrando, que é o porcelanato aí da Porto Belo, uma pegada de cimento queimado. Então nós retiramos aquele porcelanato, aquele, né, revestimento branco que tinha ali da cozinha, e com ele nós fomos até o final, até lá o terraço, que vai dar para vocês verificarem como é que ficou. Aqui já é uma vista da própria cozinha, mostrando ela numa vista superior. E aí a brincadeira aqui, né, o partido que nós tomamos, levando em consideração o fato dela gostar muito dos tons de cinza e do cimento queimado, que a ideia foi trabalhar os tons de cinza, muito cimento queimado, e para contrapor a ideia do cinza, que é uma cor neutra e às vezes remete um pouco a essa coisa do ambiente frio, a gente trouxe a madeira, que aí sim a gente consegue encontrar esse equilíbrio e deixar o ambiente mais aconchegante dentro de um contexto geral. Aqui mostra, então, a ideia que eu usei como partido, que foi de brincar com tons de cinza. Então, a gente tem o armário aqui superior num tom de cinza bem clarinho, aqui no meio, entre o armário e a bancada, um tom de cinza por conta do revestimento intermediário, e abaixo já um tom mais escuro, quase um grafite. Então, a gente brincou com esses 3 tons de cinza, não é 50 tons, né? Porque senão ia ficar muito tom de cinza. Então nós trabalhamos apenas com esses 3 tons, fazendo essas inversões no resto do estúdio, e aí ficou essa brincadeira de alguns lugares mais escuro, mais claro, mas mantendo essa paleta de tons de cinza, tá? Então, seguindo aqui, dá para ver a parte dos armários superiores, e aí com isso a gente tem eles totalmente clean, os puxadores já no próprio móvel, então aí deixa uma coisa mais lisa, sem ter aquelas, né, muitas interferências, principalmente com a poluição visual. Aqui dá para ver também já a parte da intermediária aqui, né, desse revestimento. Abaixo dessa prateleira eu coloquei, nós estamos prevendo aqui uma fita de LED, então vai ajudar aqui nessa parte de iluminação
iluminar a bancada e vai dar um charme também para essa área da cozinha, que já é logo a entrada do apartamento, né, do estúdio. Então a gente tem que ter essa preocupação de ser uma entrada também que esteticamente agrade, principalmente a ela, que vai morar, poder já na hora que abrir ver essa parte da cozinha, uma coisa que já se conecte a ela. Aqui um detalhe é do forno, né, micro-ondas, que é aquele forno que tem a dupla função, né, da Brastemp. Super recomendo. Ele tem um custo aí relativamente mais alto, mas se for botar na ponta do lápis, vale a pena, porque ele já faz a função de micro-ondas e de forno também. Então, acaba que, para quem não tem muito espaço aqui na cozinha, ele fazendo esse papel duplo, para você não ter que ter mais um lugar para colocar o forno e, eventualmente, o micro-ondas ter que vir aqui para cima e tudo mais. Então, isso ajuda aí a deixar mais otimizado essa parte da cozinha, justamente por ser uma cozinha pequena. Aí aqui, voltando, é outra vista já para quem está olhando lá para a porta de entrada. Então, o que nós fizemos? As paredes que não têm revestimento, a gente optou por trabalhar todas elas, incluindo o teto, com uma massa de cimento queimado da Souvenir, que aí a gente vai fazendo essa brincadeira também do mais claro e do mais escuro. Nessa área da cozinha, que é uma área que está delimitada por aquela divisão do forro ser mais baixa, então nessa área de cá a gente utilizou uma massa de cimento mais clara. Isso vai dar para ver já um pouquinho no tour que eu dei aí no apartamento agora na sequência. E aí, com isso, a gente trouxe para o lado de cá o tom mais escuro. Então, a gente fez sempre essa brincadeira do tom mais claro, do tom mais escuro, brincando aí com essa parte do cinza. Aí aqui já dá para a gente ver a outra parte, que é o acesso onde vai o banheiro, com aquele painel. E aí, a mesma cor que nós pintamos aqui a parte do cinza, né, que aqui aparece um pouquinho mais escuro, mas a ideia é pintar na mesma tonalidade, só que não com massa, e sim com tinta mesmo, que eu consigo a mesma tonalidade na tinta e na massa. Então a gente quer pintar para dar uma ideia de ser uma coisa única. Tá? Aqui já vai, daqui a pouco, a gente já vai começar a ver essa ideia do armário que ficou aqui, que é um armário que faz esse portal, né, que até a cliente brincou comigo, falou que é o portal de Deus, que passa, né, esse portal aí. A gente já nomeou, né, como o portal de Deus, porque tem um e tem o dois, depois vocês vão verificar, então ficou bem interessante a ideia. Aqui já é uma vista mostrando um pouco aí do armário superior, desse armário frontal. Nós discutimos a ideia de deixar essa parte central bem dividida aqui para que quando ela estivesse utilizando, né, essa porta central ficasse livre. E aí essas duas laterais são portinhas de abrir para ela aqui utilizar dentro do armário da melhor forma possível com as distribuições aí que a gente vai ter. Fizemos aqui a cuba, né, que aqui está aparecendo a cuba quadrada, mas a cuba vai ser mantida redonda, só que a gente trocou pela ovalada, né, que estava lá branca, agora vai ser a preta. Então a gente vai conseguir manter essa ideia de ter uma cor única, né, no preto. Então com isso a gente cria meio essa já ideia de lavatório com cara de lavabo, para quando ela receber alguma visita ou coisa do tipo, não ficar essa parte aqui de cima da bancada poluída aí com coisas dela, né, de escovas de dente, perfumes e tudo, ela consegue armazenar aqui dentro desse armário. Muito bem. Aí aqui a parte do box. Então, como eu falei, nós mantivemos todos os revestimentos. Aqui nós optamos, como eu falei, da utilização de um toalheiro elétrico. Nessa foto está aparecendo aqui nessa cor, mas depois ela encontrou o preto, e aí nós optamos pelo preto. Da mesma forma aqui em relação às ferragens do box. Então, nós mantivemos todos aqui. Aqui não aparece, mas vocês vão ver, nós conseguimos aqui embutir um nicho que ela comprou pronto. Esse nicho já R$ 180 aproximadamente na Leroy. E aí nós fizemos uma análise, deu para encaixar aqui, e aí com isso a gente elimina aqui esse porta-shampoos aqui que estaria pendurado na porta. Então, é um item a mais para que o box também fique mais amplo e não tenha essa poluição lateral. Muito bem. Aí aqui agora a gente consegue olhar daqui do final da cozinha lá para o terraço. Então aqui já dá para ver a nossa grande sofá com cara de cama, aqui com o tablado, onde terão aqui as gavetas, que ela vai poder utilizar da melhor forma possível. Aí aqui é o portal 2, portal de Deus 2, qual que é a ideia? Depois nas imagens mais para frente vocês vão entender. Aqui é onde nós tínhamos a porta. Então a ideia aqui era marcar essa passagem como esse ambiente que está aqui da sala, junto com esse outro portal primeiro aqui, a gente conseguir dividir o ambiente em três,
mas sem criar nenhum tipo de interferência visual. Então, com isso, nós separamos cozinha, área de sala e quarto e a área do terraço, sem criar nenhum tipo de interferência visual, mas demarcando os ambientes. Então, foi uma forma que a gente conseguiu, que eu encontrei, de fazer essa demarcação dos ambientes, mas ao invés de fazer por baixo ou com algum tipo de fechamento, a gente fez por cima, dando essa ideia dos ambientes estarem bem definidos de acordo com aquilo que a gente pensou do projeto dela. Aí aqui nós fizemos a previsão de colocar 2 arandelas. Essa aqui é a opção que está no projeto, mas já foi alterada. Pois mais para frente vocês vão ver qual foi a opção. Aqui remanejamos, também já vai dar para ver no tour que eu fiz, o ar-condicionado, que aqui era o melhor lugar, né, para poder trabalhar esse ar-condicionado. Na sequência, a gente já começa a ver a vista frontal da cama, onde eu vou ter aquele armário lateral, onde ela vai guardar aqui as roupas dela. Aqui já dá para ver um pouco da cabeceira com a grande cama e aqui o outro portal. Às vezes a imagem, pelo fato de ser feito aí no software, ela não mostra muito aquilo que a gente está querendo, mas acho que já dá para ter uma ideia do contexto geral. Lembrando que aqui a gente já trabalhou todas essas paredes e o teto com o cimento queimado também, só que agora num tom mais escuro que aquele da cozinha. Aqui já dá para ver um pouco aí, ó, a ideia daquele portal que vai passar, que é o primeiro portal, né? Esse portal vai passar aqui, então aqui nós já temos o armário. Aqui nós vamos fazer um trabalho com iluminação, é uma iluminação bem decorativa, indireta, para que ela possa até utilizar no dia que for assistir televisão ou quiser criar um ambiente mais intimista, alguma coisa assim. Então, ele, junto com a madeira, consegue dar esse equilíbrio que eu disse no começo, trazer os ambientes mais aconchegantes. E aí, com isso, a gente encontra esse equilíbrio justamente pelo fato de termos aí cimento queimado e ter muito cinza no apartamento todo. Aqui é aquela extensão que eu falei do banco, né, que virou um banco baú também, que ela vai poder utilizar para guardar as coisas que ela precisar, mas se eventualmente ela receber alguém ou quiser aqui usar para outras finalidades, vai poder aqui dar N opções. De repente ela está aqui trabalhando ou está aqui sentada para fazer alguma coisa. Esse baú, esse banco serve de apoio também para dar uma ajuda aqui para a mesa, pelo fato da mesa não ser muito grande. Então, ele virou aí uma extensão da cama, mas que é um móvel que vai ter várias finalidades, além da questão do baú. Aqui dá para ver a ideia da cama que nós fizemos, então, sem o colchão, que é justamente, né, vamos ter esses 3 compartimentos para ela guardar as coisas aí que ela não utiliza muito no dia a dia. E aqui na frente, os gavetões, que está em tom de cinza, mas agora no decorrer do projeto, nós optamos por deixar todo ele na mesma tonalidade da madeira. Então, ele já mostra bem como é que vai funcionar. E aqui também esse baú. Aqui a cabeceira, como nós tínhamos falado, também puxando para o tom de cinza, só que mais escuro, indo lá para a ideia do tom de cinza do gabinete inferior. E aqui aquela parte superior que eu disse, que é a parte superior onde é um mini baú para poder guardar travesseiro, cobertora, edredom, aquelas coisas do dia a dia, para deixar durante o dia aqui com cara de sofá. Então aqui dá para ver, ó, tá vendo? Aqui a parte superior, ó, dá para ver bem essa parte de uma mesa de cabeceira de apoio aqui, mas também com uma função de mini baú. Bom, aqui é a vista onde a gente olha lá para fora. Importante aqui, né, dizer a questão lá do portal, que nós marcamos bem para poder deixar bem definida essa área. Aí aqui nós temos a parte, olhando aqui já o canto. Aqui mostra a caixa que nós fizemos, que essa caixa vai ter uma função de uma mesa de café, que é algo que ela gosta bastante, que ela usa no dia a dia bastante. Então a gente vai deixar aqui esse apoio para ela utilizar, inclusive aqui já deixando uma tomada de apoio. Então é importante na hora que for mudar, fazer o layout, definir o projeto, também fazer as alterações, as concepções em relação à parte de tomadas, porque normalmente as tomadas que a construtora entrega nunca são suficientes para as nossas necessidades. Então a importância sim de fazer as adaptações, os ajustes para aquilo que vai ser a tua realidade, para depois não começar a puxar extensão, Benjamin, aquela coisa toda. Aqui é a vista já do home, olhando
olhando lá para a parte do terraço, onde vai ficar a bike. Aqui nós tivemos uma alteração, que é justamente o fato dessa bike dela não poder ficar na vertical dessa forma. Então, nós optamos, justamente como eu falei no layout, essa roda vai sair, vai ser armazenada aqui, aqui vão ser duas portas de abrir, e essa bicicleta vai sim ficar no sentido original. Então, houve essa adaptação aqui na parte do projeto que nós fizemos para poder não, né, danificar aí a bicicleta e acabar estragando todo o contexto dela pelo fato dela não poder ficar na vertical como está aqui. Aqui dá para ver o móvel do home, da mesma forma, né, como a prateleira de apoio aqui, já sai desse pilar que nós preenchemos aqui com madeira, e abaixo também já vem um outro móvel, o mesmo tom de cinza lá da cozinha, então dando uma sutil ideia de continuidade, que como esse móvel viesse lá da cozinha nesse mesmo tom. Aqui dá para ver bem, né, a parte frontal, então nós viemos nessa direção e colocamos essa prateleira superior para a parte de decoração, acessórios e o que ela quiser, e essa parte inferior também fazendo aqui, né, dando uma enquadrada na TV e, da mesma forma, utilizando como revestimento de fundo toda a parte aqui, né, teto, o cimento queimado. E aqui dá para ver o armário, que é esse armário aqui que vai estar armazenando aqui dentro, né, a mini duo. Depois dá para ver aí no detalhe, eu vou mostrar para vocês como é que ficaram. Na sequência aqui, ó, já é uma outra vista olhando lá para a cozinha. Então perceba que de uma forma bem sutil, ó, esse armário aqui do cinza vem aqui embaixo também, dando essa continuidade. Ó. Parece que não, mas cria uma linha aqui, né, de continuidade. E aqui o portal número 1, portal número 1 de Deus, número 2. Então, aqui quando passou em um, já está abençoado. No segundo, já recebeu o milagre. Então, a gente, cada obra, em cada desenvolvimento, a gente sempre leva da melhor forma, porque é a construção, né, de um sonho, e nada melhor do que a gente curtir cada etapa disso, levando as coisas da melhor forma possível, que aí tudo flui e no final tudo dá certo. Bom, aqui lá, então, ó, dá para ver bem agora, olhando lá para o terraço, bem aqui, ó, a marcação, né, desse, que na verdade eu trouxe no mesmo nível que tem lá, aquele desnível da cozinha, eu trouxe para cá isso, e aí a gente cria, né, esse U invertido e por cima colocando a iluminação. E aí a gente consegue realmente demarcar e não dar essa cara de armário, né, ficar com cara de armário e tudo mais. Bom, aí aqui eu gosto sempre de compartilhar com o cliente, só para a gente fazer uma primeira ideia, todas as divisões internas de cada espaço. Então, aqui ó, é aquele local onde a gente vai guardar as vassouras, os baldes achatados e tudo que ela achar que for necessário. Então, aqui já são os armários todos abertos. Aqui é a parte do armário lá onde eu disse que vai ser central um espelho, nas laterais com os nichos. Então, pode ver ó, que é um armário que dá para guardar bastante coisa aí para o dia a dia, sem deixar a poluição em cima da pia. Aqui dá para ver, ó, que é o detalhe que eu gostaria de mostrar, que é onde vai ficar a mini duo. Então, nós deixamos ela aqui centralizada, tá vendo? Aqui ela vai utilizar para o armazenamento aí dos produtos de limpeza, até para a utilização também da própria máquina. Aqui embaixo ficaram sapateiras e a parte de cima nichos aí, né, para ela poder, as prateleiras para poder também guardar o que for conveniente. Do outro lado ficou a parte superior, né, 2 nichos, pendurador aqui e gavetas. Aí eu até brinquei com ela que o fato, né, dela precisar de tão poucos armários é uma raridade, né, no mundo das mulheres. Eu já estou acostumado aqui, grande parte, principalmente quando são casais, 95% dos armários ficam para os homens, para as mulheres e os 5% para nós homens, né? E mesmo assim, algumas mulheres, quando às vezes vão morar sozinhas, precisam de bastante armários, o que é normal, porque a gente sabe, né, a quantidade de sapatos, roupas, mas ela foi uma exceção e isso ajudou bastante a compactar aí o projeto, então ajudou a gente ter espaços mais amplos e não também precisar investir em muita marcenaria. A marcenaria que a gente trouxe aqui foi uma marcenaria que trouxe, sim, primeiro a questão da funcionalidade e, consequentemente, a questão aí do uso para o dia a dia dela. Então, isso ajuda também a enxugar no custo final da obra como um todo. Bom, aqui mostra, né, toda a parte da cama, como eu disse, as partes aqui que são abertas.
Importante lembrar que eu não comentei, mas a gente preveu aqui também essa mesa com 2 lugares também na madeira para quebrar essa questão do cinza. E aí dá para ver bem, né? Ó, você vê o cimento queimado, o piso já vai lá de fora a fora. No tour que eu vou fazer agora na sequência já vai dar para ver ele colocado aí. Aqui é o baú aberto, ó, da parte da cama, então aqui mostra também, é um baúzinho bem útil, porque aí ela acordou de manhã, põe os travesseiros, edredom, fecha, joga as almofadas, essa cama se transformou num sofá. E aqui, ó, lembra daqueles nichos laterais, que foi até uma sugestão dela mesmo, de utilizar essas laterais para guardar aí os tênis de corrida, treino, de bike, tudo que ela precisar para o dia a dia, que é a profissão dela, que ela utiliza bastante, formada em educação física, ela é personal, então precisa desses armazenamentos específicos para a área de roupas, né, esportivas e tudo mais. E aí aqui mostra a parte lá aberta, aqui então nós vamos ter da caixa, que vai ter aqui depois colocado por trás a roda, né, da bike, então a gente já ganha esse espaço também. E por fim é isso, encerrando esse tour aqui pelo projeto. Agora sim, bora caminhar e andar na real dentro do apartamento para mostrar como que já está. Eu não vou dizer que é a primeira fase, né, como eu disse na abertura, mas é uma fase muito importante que quis compartilhar algumas dicas aí de situações que são relevantes e é necessário que seja pensada para que lá na frente depois não traga aí problemas, retrabalhos e aquilo que eu disse, consequentemente até prejuízos. Então, vamos agora andar, que eu já falei bastante aqui sentado, agora é hora de caminhar pelo nosso tour aí do estúdio de 24 metros. Então, bora lá, vamos! Bom, então vamos lá para a gente conhecer esse estúdio de 24 metros, primeira etapa de obra. E eu digo uma coisa que para todos os meus clientes, né? Para ficar bonito, conforme está no projeto, primeiro precisa ficar um pouquinho com um aspecto não tão bonito, um pouquinho feio, que é nesse caso a cara de uma obra, certo? Um pouco mais de sujeira, mas pelo menos a gente tenta manter. No meu caso, sou muito chato em relação à questão da organização, principalmente em se falando de espaços pequenos, a gente tenta manter o mais organizado possível. Bora lá para compartilhar algumas dicas importantes sobre infraestrutura inicial de uma obra, né, de um início de obra. Essa aqui é a porta que nós entramos, certo? Como vocês viram na planta original da construtora, esse piso aqui é um piso branco que nós retiramos e fizemos a substituição por esse porcelanato, que imita cimento queimado, que nós utilizamos em todo o apartamento. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele. Primeiro vamos falar aqui em relação à cozinha, algumas coisas importantes. Muitas pessoas me perguntam, Glaucio, dá para colocar revestimento sobre revestimento? Depende. Mais ou menos. É preciso fazer algumas análises e é isso que eu quero passar para vocês. Se for um revestimento que tem uma espessura que não seja relativamente muito grande, porque às vezes tem alguns porcelanatos que tem aí uma espessura às vezes de 1,5, e aí por que eu estou falando isso? Porque quando você vai colocar, e se você for manter a bancada, que foi nesse caso aqui o nosso, pode acontecer de você ter que esse revestimento avançar aqui e aí você ter que trocar eventualmente esse frontão para que o acabamento não fique estranho, porque o ideal é sempre que esse acabamento termine acima e fique aqui ainda, né, uma sobrinha de frontão. Se o revestimento for muito espesso, isso pode acabar, ou no mínimo igualando, que eu já particularmente não gosto muito. Eu sempre gosto de deixar essa diferençazinha para dar um acabamento melhor. Mas se mesmo assim você quiser trocar, aí nesse caso o ideal seria então tirar o frontão, colocar o revestimento e aí sim colocar depois um outro frontão para dar um acabamento. Uma coisa importante é que quando você faz aqui, nesse caso que é um ponto de água para filtro, deixar já um prolongador aqui para que na hora que você for instalar o filtro não ter problema da parte aqui do filtro não ficar bem executada, certo? Outra coisa também, como eu falei no início do vídeo, é importante ter a definição de um projeto onde a gente já vai saber onde terão as tomadas, né? Não necessariamente as tomadas existentes são as tomadas que precisam ser depois do novo revestimento. Às vezes, dependendo da concepção do projeto, essas tomadas aqui, elas poderiam precisar mudar de lugar, subir, descer, etc. E aí é o momento que você pode rasgar essa parede por trás, porque já que você vai revestir com outro, e fazer as modificações que você achar
necessárias. Então aqui, ó, como vocês viram no projeto, vai ficar a geladeira, então nós mantivemos, e a parte superior onde terão, né, os armários, também vão ser mantidos aí, até por uma questão de acabamento de fundo, de dar mais uma proteção, certo? A parte inferior nós não mexemos nada, então só deixamos também como estava. Aqui nós fizemos uma ramificação da parte hidráulica e trouxemos aqui, que lá no projeto eu falei um pouco, da máquina da Electrolux, a Mini Duo, que vai ficar dentro do armário. E aqui um detalhe muito importante, todas essas paredes aqui, exceto as de fora, são em drywall. Então o que é importante? Antes de fazer só simplesmente a infraestrutura de hidráulica, muito importante abrir, né? Você fazer um recorte onde vai ficar a máquina e por dentro fixar uma madeira, uma chapa, pode ser um compensado, mas de preferência o mais grosso que você puder, para que faça um reforço na hora da fixação dessa máquina, porque só o drywall em si não aguenta o peso da máquina. Nesse caso aqui, o reforço vai ser dobrado. Por quê? Lembra que vai ter aquele armário em que ela vai ficar dentro do armário? Pois bem, então eu já pedi para o marceneiro que o fundo do armário também seja reforçado. E aí eu vou trazer esses pontos aqui para frente. E aí com isso eu vou ter o reforço do drywall e também o reforço do fundo do armário para evitar qualquer tipo de problema, certo? Aqui nós fizemos adaptação para a TV, então a facilidade do drywall também é essa, né? Você consegue passar, já deixa tudo ok. Aqui no caso, dependendo do tamanho da TV, é importante sim fazer um reforço. Dependendo do tipo de suporte, se for aqueles suportes articuláveis, normalmente é necessário fazer porque não aguenta. Se for um suporte normal, com uma bucha para drywall, ele aguenta tranquilamente. Muito bem, então falamos aqui da parte da cozinha. Agora eu quero fazer uma observação em relação à colocação do porcelanato que nós fizemos aqui. Se vocês repararem, existem umas manchas aqui, ó, tá vendo? Que tá todo em volta, que é onde fica aqui, ó, toda a parte da junção das peças. Essas manchas é por conta do rejunte que foi feito do dia que eu estou gravando esse vídeo hoje, foi feito ontem. Então quando seca ficam essas manchas. Por que eu estou falando disso? Normalmente, depois que a gente faz, que eu faço, né, toda a parte de rejuntamento aqui do porcelanato, a gente faz a proteção, ó, que já está até lá, com um papelão para depois fazer a proteção e deixar tudo protegido contra alguma queda, alguma coisa assim. Só que tem um porém, não é recomendável que você no mesmo dia que faça, ou que terminar o rejunte, já faça a proteção. Por conta do papelão, ele acaba puxando essa água que tem ainda às vezes da parte do rejunte que ainda está úmido, correndo o risco de criar manchas no porcelanato. E muitas das vezes já vi casos que depois não sai, fica essa mancha que fica por conta desse papelão. Então a minha recomendação fez aqui, aí agora a gente vai fazer uma limpeza, passando um pano úmido, tirando todas essas manchas, deixando ele mais limpo possível, e aí sim vem com o papelão fazendo toda a proteção onde for necessária, para que não haja riscos aí de estragar, riscar ou coisas do tipo, certo? Então essa é mais uma dica de infraestrutura de obra. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, aqui nós tinha um ralo existente que nós resolvemos manter. Esse aqui, ó, é um ralo que dá para utilizar com o próprio porcelanato. Então é só, primeiro, depois que você instalar o ralo, aí você faz o recorte com o próprio porcelanato e embute. E aí fica ele praticamente, ó, depois que estiver limpinho, fica mais discreto e funciona super bem. Outra coisa, se vocês lembrarem, aqui nós tínhamos uma porta, certo? Essa porta nós retiramos para fazer a integração do terraço com aqui a parte onde vai ficar sala e quarto. Vai aparecer aí na tela, ó. Aqui nós tínhamos a diferença de um piso em relação ao terraço. Nós fizemos o preenchimento com seixos. Tá? Isso é uma exigência normalmente das construtoras e é uma recomendação que eu faço também. Primeiro é verificar se a construtora permite fazer o nivelamento. E sempre que for fazer, ou utilizar o seixo expandido como nós fizemos, ou o isopor. Nesse caso nós utilizamos os seixos, ó, que apareceu aí, e depois fizemos uma camadinha de contrapiso para nivelar, e aí sim nós entramos com todo o piso igualando aí para todo o apartamento, certo? Então dá para perceber bem o quanto amplia
e o quanto dá essa integração. A próxima etapa agora é já o fechamento, em breve, né, da parte do envidraçamento. Eu sempre recomendo que esse envidraçamento seja feito bem depois que toda essa parte de poeira, colocação de piso, mármore, tudo que for pó já tenha sido feito, para que, por conta das ferragens, né, das engrenagens que tem essa dobradiça, elas não comecem a encher de pó e consequentemente vai danificando as peças que são novas. Um outro detalhe sobre ar-condicionado. O ponto existente, ele era nessa parede e nós ramificamos e trouxemos para cá. Toda a tubulação desse ar-condicionado corre por essa caixa e atravessa aqui, a construtora já deixou um furo e ele desce por aqui para você poder fazer a ligação. O que acontece? Nós aqui aproveitamos essa questão da diferença do contrapiso. E aí, normalmente, né, se vocês já devem ter visto, já aconteceu comigo por uma questão técnica de não ser possível, você ter que levar essa tubulação até lá, ela acaba ficando exposta. Nesse caso, nós conseguimos, e deu certo, de fazer ela embutida nessa diferença que tinha desse piso para esse aqui, ó. Então, nós ficamos aqui, ó, só com a saída já da tubulação. Aqui nós vamos ter aquela caixa de vidro. Então, com isso, essa tubulação fica escondida aqui, ó, evitando ter que fazer aquelas caixinhas ou algum outro tipo de coisa para poder escondê-lo e não ficar aparente. Então, fique atento em relação a essa questão do ar-condicionado, porque às vezes dá para fazer dessa forma. Muito bem, aí, vindo aqui agora para a questão do lavatório. Viemos aqui para o lavatório, ó. Essa bancada também nós vamos mantê-la, e aí para que ela fique harmoniosa com a ideia do projeto, né? Como vocês viram lá, que aqui vai ter um armário com espelho e uma coisa bem bacana, nós resolvemos trocar essa cuba redonda aqui, branca, por uma cuba redonda preta. E é muito interessante porque o custo é muito barato, e aí a gente vai ter aqui praticamente uma cuba toda preta, uma bancada toda preta, que vai ficar mais, né, harmoniosa com o espaço que tem em relação aqui tudo que é tudo cimento queimado. Então vai ficar nessa pegada. Aqui fica a critério do cliente ou não, mas se não quiser também trocar agora, pode ser depois a troca da torneira, para colocar uma torneira preta, alguma coisa assim. E um outro detalhe que nós colocamos, que foi uma solicitação da cliente, nós já deixamos aqui, ó, preparados, se vocês verem, um ponto de elétrica para colocação de um aquecedor elétrico, que ela pediu para gente, pelo fato de acordar às vezes muito cedo, e principalmente no inverno, ela ter nesse lavatório água quente na utilização pela manhã. Então, quando você for fazer, é importante já pensar em deixar aqui um ponto elétrico para a ligação desse aquecedor, né, do cardal, que ele é bem útil também nesses momentos, principalmente quando você não tem água quente que vem direto da torneira. Aí nós fizemos aqui também toda a troca, como vocês viram. Um detalhe importante é o seguinte: nós optamos aqui, sugestão, né? Se vocês verem, ó, tá tudo em praticamente, como eu falei no projeto, cimento queimado, ó. Isso aqui foi uma sugestão, né, de projeto, porque a cliente gosta muito, ama o projeto, a ideia do cimento queimado. Então nós fizemos aqui a ideia, ó, para manter até, como aqui nós temos uma diferença de altura por conta de passar aqui provavelmente toda a tubulação dos andares superiores, então nós tiramos, né, lá partido disso, criando, né, esse armário que faz aqui um U, e aí daqui para lá a gente utilizou um tom de cimento queimado, e daqui para cá, apesar de não dar para ver, mas existe uma diferença, esse aqui é um pouco mais escuro. Então a ideia foi a gente brincar com esses tons, né, de cinza. Você vai ver que nós temos aqui, como também tem lá nos armários, vocês viram no projeto, mas a ideia foi manter a altura aqui, ó, do pé direito, que é um pé direito relativamente bom, mas ó, que nós passamos cimento queimado, aqui está apenas com uma demão, a gente já dá uma demão em tudo para deixar agora, tirar tudo que foi imperfeição. E aí com isso a gente fica nessa pegada mais industrial, uma coisa, né, dando essa referência aí, ó. E aí o teto já vem e vira na parede, ó. Aí nós vamos ter aqui depois aquela outra parte com acabamento de madeira,
que foi a intenção, como eu disse, de, sem você criar nenhum tipo de parede ou painel, você separar os ambientes através de interferências aéreas. Então nós separamos a cozinha através desse móvel e aí usamos o mesmo conceito, já que nós tiramos a porta e aqui vai ser uma área para refeição, uma área de descanso, a mesma forma. Então nós vamos ter 3 ambientes definidos e ao mesmo tempo integrados, ó. Então 24 metros. Eu acho que dessa parte aqui da sala não tem mais nenhuma informação. Deixamos aqui já tudo pronto. Agora a próxima etapa, a colocação de rodapés. Então é importante já deixar preparado também. Os rodapés já estão aqui, certo? Bom, e aí vindo para o banheiro. O banheiro nós mantivemos. Deixa eu tirar aqui esse meu amigo de todas as gravações, meu amigo, camarada, tripé. Aqui a opção dela foi manter o revestimento existente. E aí o que nós fizemos? Ó, ela comprou esse nicho na Leroy, super em conta, e nós fizemos o recorte e encaixamos o nicho. Ó, ficou bem discreto e pelo fato justamente de ser um banheiro pequeno, é sempre importante a possibilidade de às vezes embutir. A gente tem aí se deparado com muitos apartamentos que são em alvenaria estrutural e aí acaba que infelizmente não tendo essa possibilidade. Mas para quem não quiser trocar os revestimentos, dá sim para comprar um nicho pronto, eventualmente se quiser também mandar fazer na marmoraria, e dá sim para instalar sem estragar os revestimentos existentes. Aqui nós tiramos o ralo que tinha existente, colocamos esse ralo linear. Vamos colocar aqui agora uma nova baguete, preta também, para fazer depois a colocação do box que vem aqui. E da mesma forma que, né, retiramos aquela baguete, vamos pegar essa baguete preta e colocar. Então utilizamos o mesmo piso no estúdio inteiro. Ó. Então aqui vai ficar a parte do banheiro todo branquinho, com o piso na ideia do cimento queimado. Aqui nós vamos colocar nessa lateral, nós vamos colocar aqui, ó, nessa parte aqui, o toalheiro. Então, como o toalheiro precisa de uma tomada, qual que é a ideia? Pegar desse ponto aqui do teto, ramificar e colocar uma tomada aqui no teto. E com essa tomada aqui no teto, a gente consegue fazer a ligação do toalheiro que ela pediu pra gente. Bom, basicamente é isso. Eu acho que dá para sim reaproveitar em alguns momentos o existente, dando uma roupagem nova, ficando aí, ó, com o apartamento, a cara, né, da cliente que vai morar. Acho que das informações, ó, essa é a ideia. Olhando agora daqui lá para o fundo, ó, vai dar para ver bem a ideia da madeira que vai vir. Depois aqui a área onde vai ficar a cama, sofá, né, com um móvel, a TV, e aqui onde nós teremos, né, aquela ligação da cama, que nós criamos esse banco que vai ficar aqui nessa área, com uma mesa, e aqui a área do ar-condicionado e a área onde vai ficar a bike dela pendurada, certo? Acho que é isso, as coisas importantes que são relevantes para serem faladas. Um detalhe que nós também sempre pensamos é o seguinte, ó, aqui normalmente nós deixamos uma base de alvenaria para apoio do gabinete. Em alguns casos, e nesse caso também, nós vamos fazer a própria base na marcenaria. E aí depois que ele fizer a base na marcenaria já com o próprio gabinete, aí eu venho com o porcelanato e faço o acabamento em toda a frente e lateral, onde nós teremos essa base. Com isso fica mais leve, mais barato e mais prático para ser executado, porque já vem junto com o gabinete, certo? Nesse caso do banheiro, eu normalmente deixo a parte inferior aberta, mas também nada impede que você possa fazer aqui o fechamento da mesma maneira, certo? Bom, então é isso, ó. Dicas aí para quem está começando a fazer um estúdio. Vamos aqui dar mais uma olhada, ó. Vista, Pinheiros, São Paulo. Importante aqui detalhe também, ó. Reparem que aqui, ó, tem uma saída de ralo para o ar-condicionado da máquina que vai ficar aqui.
porque pode correr o risco de entrar alguma água daqui, como também pode correr o risco dessa máquina liberar água. Então é importante deixar uma saída de ralo ou dreno nesse sentido para que essa caixa aqui depois não corra nenhum risco. Espero que vocês tenham gostado desse estúdio 24 metros, compartilhando aqui com vocês apenas essa parte estrutural. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários e eu vou trocando ideia com vocês para a gente falar a respeito. Bora? Bom, então é isso, 24 metros, bairro de Pinheiros, estúdio totalmente aqui em obra. Acho que consegui compartilhar um pouquinho das coisas importantes que são necessárias nessa etapa agora. Espero que vocês tenham gostado. Tão logo avance também aqui as próximas etapas, eu voltarei para fazer novos vídeos e compartilhar com todos vocês aí que me acompanham aqui no canal. Certo? Então, mais uma vez, fiquem com Deus, obrigado e com certeza até o próximo estúdio com novos desafios e com certeza novos projetos. Valeu, tchau!